Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de iniciar a correção e resolução dessa questão, por gentileza, se esse vídeo te ajudar de alguma forma e fazer com que você tenha compreendido, ou então pegado um detalhe da linha de raciocínio, ou então te ajudado de qualquer forma, qualquer outra forma, eu peço que, por favor, você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostariam de ver essa resolução e também deixe um comentário, tá, a respeito do que vocês acharam do vídeo, pontos positivos, pontos negativos, a fim de fazer alguma melhoria, tá certo? E vamos resolver essa questão. Para a produção de 25 braceletes de prata, que serão utilizados por debutantes em uma festa coletiva promovida por um clube social, um joalheiro precisa de 7,5 gramas do metal puro para cada peça. Assim, sob uma corrente elétrica constante de 2 A, o artista utiliza uma solução aquosa de nitrato de prata em uma célula eletrolítica, visando a obtenção da matéria-prima. Certo. Assinale a alternativa correta quanto ao processo desencadeado. Ele me dá alguns dados e ele me dá a constante de Faraday, né? Que já me indica que provavelmente eu vou ter que usar a lei dele, né? E me pede principalmente a respeito do tempo. Eu tenho aqui horário, horas, né? Então já sei que eu estou procurando um tempo. E o complemento das alternativas é a respeito da deposição da prata metálica e onde ela é feita. Bom, se você assistiu o vídeo de resolução que eu fiz da questão que envolvia também a eletrólise aqui, em que eu fiz até a eletrólise não, a galvanoplastia, então, que é um processo, então, oriundo da eletrólise, mas que eu dei exemplos da eletrólise, em que, basicamente, a eletrodeposição acontece principalmente no cátodo. Na eletrólise, a gente sabe que esse cátodo tem, então, um polo negativo, tá? Então, vai acontecer no cátodo a deposição da prata, enfim, do que queremos que seja depositado, tá? Na peça. E, então, basicamente, a gente viu o que acontece no cátodo, sempre vai ser no cátodo. A gente viu duas formas de galvanoplastia, mas não vem ao caso. E, principalmente, vimos também a questão das semi-reações. Aqui, nesse eletrólito, a gente tem o ouro, né, no ânodo, polo positivo, e a partir disso a gente vai ter uma eletrodeposição oriunda desse eletrólito para a peça em forma de íons, né? A solução de ouro dispersa ali na célula galvânica ia ser extremamente baixa, porque esse trabalho ia ser realizado pelo próprio eletrólito de ouro. E algumas definições é que a gente viu que o cátodo, obviamente, acontece a redução, sempre, independente de pilhas, independente de eletrólise, sempre redução, e no ânodo a oxidação. Partindo para as semi-reações, percebam, a gente vai ter a eletrodeposição, então, do ouro, no cátodo, onde acontece a redução, polo negativo, e aqui eu desenhei apenas a equação, a semi-reação, na verdade, de redução. Ele vai receber 3 elétrons para poder reduzir aqui no ouro metálico, tudo bem? Com NOx aí 0, que é o ouro sólido, então, propriamente dito. E eu desenhei, fiz também, no caso, escrevi a respeito do que acontece no ânodo, que é um processo oxidativo, no qual a gente vai ter a doação desses 3 elétrons, né? Se fizéssemos aí a equação global, a gente teria essa anulação dos elétrons e chegaria na equação global. Mas não é o caso agora, é só para recapitular que sempre acontece a eletrodeposição, sempre vai acontecer no cátodo, certo? E no cátodo sempre vai acontecer, portanto, uma redução desse fator. E já conseguimos eliminar algumas alternativas, certo? Só com esse detalhezinho, né? Bobo, pode parecer bobo, mas dá para eliminar já algumas alternativas. A primeira alternativa, de fato, que dá para eliminar é essa B e essa D, porque fala que a eletrodeposição vai acontecer no ânodo, mas na verdade acontece no cátodo. E isso é muito importante. Então, o próximo passo aqui, pelo que eu estou observando, é verificar o tempo, porque ele me diz com 1 hora,
25 horas, então é o que eu vou conseguir aí desbancar nas alternativas. Ele me dá, a princípio, um fator F, que é basicamente, se refere à própria constante de Faraday. Ele me dá essa constante, mas teríamos que saber se ele não desse essa constante. Ele me dá também outras informações importantes, como, por exemplo, a corrente elétrica, que é de 2 amperes, que não podemos esquecer. Vai ser fabricado 25 braceletes e cada bracelete vai precisar, então, de 7,5 gramas do metal puro, né, da prata ali. E eu vou ter que descobrir tempo. A única equação que favorece todas essas características é a própria fórmula, a lei de Faraday, né, que diz o seguinte. Não sei se vocês lembram. A massa da substância formada é igual à massa molar, vou até tentar diferenciar aqui com M maiúsculo, tá? Vezes a corrente elétrica, e é por isso que ele também me dá dados para encontrar essa corrente elétrica, tá? O vezes o tempo dividido por N, que vai representar o número de elétrons, vezes a própria constante de Faraday, né? Então, basicamente, o dado, a fórmula é essa, e o objetivo é encontrar esse meu tempo, tá? E isso é muito importante. Um detalhe que também pode passar despercebido, mas é que esse tempo ele tem que estar em segundos, tá, gente? Tem que estar em segundos, obrigatoriamente. Então, ele me disse aqui, né, alguns dados importantes. E vamos ter que converter. Ok. Vamos lá, então. Primeiro passo, de fato, vai ser, então, jogar na fórmula e substituir, ou então tentar encontrar aqueles dados que não temos, de fato, ainda expresso na questão, tá? Outra coisa importante. Além dessa fórmula, seria interessante usar a fórmula também da carga elétrica. Poxa, usar a fórmula da carga elétrica, sim, que é o famoso Qzão, certo? A carga elétrica, então, que passa pela célula. Isso vai ser importante. Q é igual I vezes T, tá? A corrente ele me forneceu, que é 2 amperes. Lembrando, horas sempre tem que transformar para segundos, tá? Então, levando em consideração a corrente com 2 amperes e que o tempo seria de 1 hora, a gente conseguiria ter aí, por exemplo, 2 amperes multiplicando 3.600. De onde veio os 3.600? 60, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Você fazendo essa multiplicação, 60 por 60 dá 3.600, tá? 3.600 segundos. Isso aqui dá 7.200, né? 7.200 coulombs. Então, a gente encontra aqui a carga. Até aí tudo bem, né? Aí acontece uma reação química, porque o processo que ele me descreveu, tá? A gente vai ter que envolver uma reação química para encontrar o famoso N da equação. Por quê? Porque N vai se referir justamente na própria equação na quantidade de elétrons. Então, eu vou precisar descobrir a quantidade de elétrons que vai estar envolvendo ali a reação. Então, o que seria essa quantidade de elétrons? Seria a quantidade de elétrons necessárias para formar um mol daquela substância, daquele composto. Então, isso vai depender da carga do próprio íon da molécula. Por exemplo, a prata, Ag+. O N iria ser igual a 1. Não é isso? Cobre, 2+. N seria igual a 2. Alumínio, 3+. N seria igual a 3, né? Então, é basicamente o que a gente precisa do N, justamente para encontrar quantos elétrons são necessários para poder formar um mol daquela substância. E aí a gente vai lá para a questão da semi-reação, que vamos ter que montar direitinho para poder identificar, certo? Então, vamos lá resolver. A semi-reação que a gente vai montar aqui, para poder encontrar os valores corretos, vai envolver o seguinte: a formação do íon práton, que vai
com um elétron, né? Ele vai se transformar na prata metálica, tá? Por que isso aqui? De onde vem isso aqui? Por que isso aqui? Lembrando que se trata de um processo em que a gente vai ter uma etapa de redução que acontece, né? Vai acontecer essa redução, então, no cátodo. Então, lembrando que é uma semi-reação de redução. Então, ele vai ganhar esse um elétron para se transformar em prata metálica, tá? Sólida. Então, eu sei que para cada 1 mol de prata é necessário de 1 mol de elétrons. Porque eu sei que o meu N vai ser, então, igual a 1, tá? Partindo desse princípio em que a gente monta a semi-reação de redução. E aí, agora é só aplicar na própria lei de Faraday. Como é que diz a lei de Faraday? É essa aqui que eu montei, tá? Mzinho igual a Mzão vezes Q, tá? Poxa, por que esse Q? Acho que pode ser que muita gente tenha se perdido. Esse Q, gente, que eu adicionei aqui, poxa, não era I vezes T? Tá, mas a gente calculou já o I vezes T. Porque I vezes T, isso aqui, o I vezes T, representa nada mais, nada menos que a carga. Porque eu sei que a corrente que passa multiplicado pelo tempo dá, então, a carga, tá? Então, eu só converti para cá multiplicando por quê? Mas é a mesma coisa. Se eu escrever, por exemplo, o Q, ou então o Mzão, Mzinho, massa molar, vezes a carga, vezes o tempo, sobre N, vezes a constante. É a mesma coisa, tá? Porque no final das contas, esse I vezes T é a própria carga, tá? Então, não fiz nada de diferente. Então, é só substituir os valores agora. Então, eu sei que M é igual a 108 gramas por mol, tá? Esse M representa o quê? Representa, então, os dados da massa molar da prata. Então, 108 gramas. Vou colocar assim, normal. Vou multiplicar pelo valor da carga, que a gente descobriu que é 7.200, tá? E aqui embaixo eu vou dividir, então, por N. N a gente viu que é 1. Tá, Vitória, mas se você não quer encontrar o tempo, eu não tô entendendo. Vezes 96.500, que é a própria constante de Faraday. Sim, correto. Mas concorda comigo que a partir do momento que eu encontro, tá, a quantidade de massa de prata metálica que eu vou ter no cátodo, eu posso corresponder, então, à quantidade de tempo que eu vou ter que utilizar. Então, eu coloquei uma suposição, tá? Eu coloquei uma suposição, então, levando em consideração 1 hora, certo? Então, eu tenho que ver essa compatibilidade a respeito da quantidade de massa, certo? Correto? Isso, no final, a gente consegue fazer uma regrinha de 3, né? Eu vou encontrar uma massa aqui total, levando em consideração 1 hora, porque eu estabeleci o tempo de 1 hora, né? 3.600 segundinhos. E eu faço uma regrinha de 3, então, para encontrar, relacionando a massa total dos braceletes. Como assim? Vamos lá. Eu só escolhi 1 hora para facilitar os cálculos, tá? Mas se você isolasse o tempo e, enfim, você escolhe aí a metodologia que você deseja aplicar para resolver a questão. Poderia isolar o tempo para encontrar, daria do mesmo jeito. Só que, levando em consideração o tempo como 1 hora e transformando em segundos, eu acho que daria menos trabalho, tá? Então, aqui, ficaria, então, portanto, fazer devagar. 7.200 sobre 96.500. Corto aqui. Fica, portanto, 108 vezes 72. Mesma coisa aqui. Deixar o 100 multiplicando o 72. Depois eu multiplico o 8 vezes 72, né? Então, ó, para facilitar, fica 100 vezes 72. E agora eu pego 72 e eu multiplico com 8. 72 vezes 8 dá o quê? 576? 576. Aí você soma, né? Aí ficaria, portanto,
7.776. Não é isso? E eu apago isso aqui, porque foi cálculozinho, né? Dividido por 965. Quando eu divido por 965, dá aí 8,058, enfim, dá um número bem grande. Nós terminaria aqui em 1, né? E aí eu vou arredondar essa massa, portanto, para 8,06. Então a gente fecha aqui, levando em consideração que eu tenho isso aqui para 1 hora, levando em consideração que eu estou supondo um bracelete. Um bracelete, por quê, Vitória? Porque 108 gramas por mol equivale, portanto, e ele me diz no enunciado inicialmente, né, é o valor por mol, e ele me disse também que 25 braceletes, né, e 7,5 gramas do metal puro para cada peça. Então, peraí. Então, se eu pegar os 25 braceletes e multiplicar por 7,5, eu vou ter, então, a quantidade de massa necessária, né, de prata necessária, na verdade, para poder conseguir fazer todo o processo aí de eletrólise que ele quer e tudo mais. Então, 25 vezes 7,5 dá o quê? 187,5? Eu acho que é 187,5. Deixa eu confirmar aqui. 187,5, exatamente. Então, 25 braceletes. Cada um tem 7,5 gramas. Então, eu vou ter 187,5. Outra coisa importante. Isso aqui equivale, portanto... Ou 25, né? Tá certo. 25 vezes 7,5, 187,5. Isso aqui equivale para os 25 braceletes, né? E aí você faz uma regrinha de 3. Simples e tranquila. Então, isso aqui é a massa que eu vou precisar, tá? Para poder... Aqui é a massa necessária para a formação, então, de todos os braceletes. Então, poxa, se eu... Para produzir 8,06 gramas, eu consegui em 1 hora. Para produzir isso aqui, eu vou precisar de quanto tempo? Viu que é muito mais fácil fazer essa regrinha de 3? X. Fazendo aqui, então, vai ficar 8,06x igual a 187,5. Então, vai passar dividindo 8,06 e a gente vai ter, segundo aqui a calculadora, x igual a 23,2630, enfim, uma camada de números, né? Isso representa o que no fio da meada? Representa basicamente, então, uma aproximação, poderíamos aproximar para 25 horas. É a quantidade de tempo, então, que seria necessária para poder fazer a produção aí de 187,5 gramas, né? Então, isso aqui em horas, perfeito? Então, a gente ficaria com a letra C, não é isso? Letra C, 25 horas de eletrólise aproximadamente, tá?